Abra, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso 1 a seguir. Que Deus abençoe a igreja, os adolescentes, sem exceção de ninguém, a liderança, que Deus possa abençoar a vida do presbítero Renato, a vida do nosso pastor, que Deus possa abençoar juntamente com toda a família, e também a todos os obreiros, que Deus possa continuar abençoando. Se você encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E viram por eles línguas repartidas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Meus irmãos, o texto é conhecidíssimo, ou muito conhecido, de nós todos, até porque é um texto que diz respeito à descida do Espírito Santo. Logo, é um texto que traz para cada um de nós uma certa esperança de que tudo que Jesus promete, Ele cumpre. Porque nós vemos isso no capítulo 2 do livro de Atos. O que nós observamos em todo o contexto do capítulo 2 é resultado do capítulo 1. Porque vai dizer a Bíblia que, tendo Jesus ressuscitado, ele se detém com os seus discípulos num período de tempo de 40 dias. E nesse período de tempo, vai dizer as Escrituras que Jesus vai orientar os seus discípulos no que diz respeito à expansão, à pregação, à proclamação do reino de Deus e do Evangelho sobre a terra. Vai dizer as Escrituras que a ordem de Jesus aos discípulos é não se ausentar de Jerusalém, até que todos, sem exceção de ninguém, fossem revestidos de poder. A razão pela qual, até porque tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito, é para que os discípulos fossem testemunhas, não somente oculares, mas espiritualmente, da pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Sendo assim, essa foi a orientação de Jesus. É bem verdade que para os discípulos a ausência de Jesus é um tanto quanto complicada, porque quando Jesus inicia, a partir do capítulo 14 do Evangelho de João, segundo escreve João, as suas últimas instruções aos discípulos, Jesus começa a falar da sua partida. E quando Jesus começa a falar da sua partida, há alguns questionamentos, até porque nenhum dos discípulos querem ficar longe da pessoa bendita de Jesus.
Tanto é que um deles diz: Senhor, mostra-nos o caminho, porque tal ideia de ficarem longe de Jesus é inconcebível para os discípulos. Mas o Senhor, sabendo que isso de fato seria uma dor irreparável, Jesus lhes promete o Espírito Santo. Jesus lhes faz uma promessa de que de fato ele vai ao Pai, mas ele vai rogar a fim de que o Pai lhes envie um outro Consolador. Todos nós somos sabedores de que o Espírito Santo, ou a palavra outro, melhor dizendo, significa igual. Ou seja, o Espírito Santo é da mesma essência que o próprio Cristo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o que eu faço, o Espírito Santo também vai fazer. Se eu curo, ele cura. Se eu salvo, ele também salva. Se eu oriento, ele também orienta. Eu não vos deixarei órfãos. Essa foi a promessa. Tanto é que Jesus mostra que uma das atribuições do Espírito Santo é testificar acerca dele. Logo, uma das atribuições do Espírito Santo é fazer menção do nome de Jesus. O Espírito Santo não fala de si, como nós vemos por aí em alguns livros. O Espírito Santo faz menção unicamente do nome de Jesus. E todos nós somos conhecedores que a missão do Espírito Santo não é somente consolar, mas é também convencer o homem do pecado, da justiça e também do juízo. A ideia de Jesus é não desamparar os discípulos. Por isso ele diz: fica em Jerusalém. Isso é tão real que Jesus diz que, como é atribuição do Espírito Santo testificar acerca do seu nome, Jesus diz: e ele me glorificará. Ou seja, só pode glorificar, só pode dar glória, ou só pode dar aleluia quem tem o Espírito Santo de Deus na vida. É só quem tem o Espírito de Deus na vida faz menção do nome de Jesus de Nazaré. Se você tem o Espírito Santo de Deus na vida, então levante as tuas mãos e tribute a Ele a honra e a glória, porque Jesus é merecedor. Jesus orienta os discípulos, eles ficam no mesmo lugar. Vai dizer a Bíblia que Jesus é recebido nos céus. Tanto é que os discípulos agora são orientados por dois varões de que o mesmo Jesus que subiu, ele vai descer. E no verso do capítulo 1, se não me falha a memória, verso 19, vai dizer a Bíblia que todos eles vão se reunir e unânimes vão buscar a Deus em oração e com toda a súplica no Senhor. É bem verdade que há pelo menos 3 poderes que sustentam a igreja. O primeiro poder é o poder da palavra. O poder da palavra sustenta a igreja. O próprio Deus diz, usando a boca do salmista, que Deus honrou a sua palavra acima do seu próprio nome. O segundo poder é o poder da oração. O poder da oração também sustenta a igreja. E o terceiro poder é o poder do Espírito Santo. Observe que, assim como a festa das primícias, ou a festa da Páscoa, está ligada à morte de Jesus, e a festa da primícia está ligada à ressurreição de Jesus, a festa do Pentecostes está ligada justamente na pessoa do Espírito Santo. Só que o resultado do capítulo 2 é a consequência do que acontece no capítulo 1, porque eles vão buscar a Deus através do poder da oração. Diz a Bíblia que eles se reúnem no cenáculo, e no cenáculo todos, unânimes, com toda a súplica no Senhor, e oração junto com as mulheres, diz a Bíblia algum nome delas, que eles vão buscar a presença de Jesus, através da promessa
que é justamente a descida do Espírito Santo. Eu acho isso interessante, porque é sinal de que os discípulos aprenderam a lição. Porque certa feita foram ter com Jesus e disseram: Senhor, nos ensina a orar. Porque eles haviam sido repreendidos pelo Senhor, pelo fato de não terem repreendido um espírito maligno de um jovem lunático. E eles querendo saber o poder que Jesus tinha, que fez com que aqueles espíritos malignos saíssem daquele jovem, eles observavam Jesus. E a observação de Jesus acerca do ponto de vista deles foi que Jesus passava mais tempo com Deus do que com os homens. Jesus começava o dia na presença de Deus. Por isso eles chegam na presença de Jesus e diz: Mestre, nos ensina a orar. É sinal de que os discípulos aprendeu. E quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver que o nosso Jesus é modelo acerca da vida de oração. Porque as Escrituras vai nos dizer que depois de Jesus ter sido batizado por João Batista, a expressão de Lucas é essa: orando ele. Orando ele. Quando Jesus ora, pelo menos 3 coisas acontecem. Primeiro, o céu se abriu. Segundo, o Espírito desceu. E terceiro, uma voz profética saiu dizendo: é meu filho em quem eu me comprazo. Não existe fórmula, não existe método, não existe nenhum outro meio para o céu se abrir, a não ser através da oração. A oração é o único meio pelo qual o céu se abre. Eu acho interessante um texto da Bíblia, do livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá está sentado no trono. Daqui a pouco chega a notícia a Josafá: Josafá, os filhos de Amon, os filhos de Moabe e alguns das montanhas de Seir estão vindo contra ti, e a multidão que vem contra ti, Josafá, é grande, é uma grande multidão. A Bíblia vai dizer que a notícia deixa Josafá totalmente desconcertado, e Josafá não vê nenhum outro meio senão apregoar um jejum em toda Judá. Ninguém come, ninguém bebe. O que vamos fazer? Vamos buscar a Deus em oração. Assim Josafá faz. E num determinado momento da oração de Josafá, Josafá com toda a confiança diz assim: saiba agora, Senhor, que os nossos olhos estão postos em ti. Foi Josafá terminar de orar, que a expressão bíblica é essa, que o Espírito de Deus desceu no meio da congregação sobre a cabeça de Jaziel. E Jaziel agora toma a palavra e diz: Josafá, nessa peleja você não tem que pelejar, porque essa peleja não é tua, Josafá, é do Senhor. O céu só se abre através da oração. Foi assim com o rei Ezequias, quando Senaqueribe manda suas cartas de afronta, e diz a Bíblia que Senaqueribe, mandando as suas cartas de afronta, Ezequias pega tudo aquilo, vai para a casa do Senhor e apresenta diante de Deus as suas queixas e as afrontas, e diz as Escrituras que agora Ezequias diz assim: Senhor, essas afrontas não é nossa, essas afrontas é sua. E diz a Bíblia que Deus usa o profeta Isaías e diz assim: fala para Ezequias que pelo caminho que ele veio, Senaqueribe vai voltar por 7 diferentes, porque eu vou colocar um anzol no nariz dele. E diz as Escrituras que Deus ouve a oração de Ezequias, e naquela madrugada Deus envia um anjo que passa no arraial dos assírios, e 185.000 homens são feridos pela passagem de um anjo. Que é isso? O poder da oração. Jesus nos dá exemplo disso, Jesus nos orienta acerca disso. No Sermão da Montanha, Jesus está ensinando os discípulos e a multidão que está ao redor dele, diz assim: quando vocês forem orar, orarás assim: orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. Mas vocês entram no quarto e fechem a porta,
porta. Jesus deixa isso bem claro. Trata de fechar a porta. Por quê? Porque nesse momento de comunhão, nesse momento de conexão, nesse momento de ligação com os céus, não pode haver distração, não pode haver interrupções. É você e Deus, Deus e você. Você fala, Deus escuta e Deus responde. É lá no altar da oração que Jesus nos responde. Jesus nos ensinou isso. Jesus nos deu modelo disso. Na multiplicação dos pães, Jesus também orou. Porque diz a Bíblia que quando encontra 5 pães e 2 peixinhos, levam na presença do Cristo. Jesus pega aquilo, olha para o céu e diz: Pai, graças te dou. E diz as Escrituras que ele separa, divide e diz aos discípulos: vai, distribui nas multidões. E diz a Bíblia que ele alimentou mais de 5.000 homens e mulheres. Tudo isso através do poder da oração. Não tem outro meio, não tem outra fórmula, não tem outro método, não tem outro jeito a não ser através da oração. E os discípulos aprenderam isso. E diz as Escrituras que eles perseveravam unânimes em oração. Se tem algo que nós precisamos voltar a defender, é a perseverança na oração. O céu só se abre para quem ora. Daniel dá prova disso. Foi 21 dias de oração, embora Deus respondeu no primeiro dia, mas enquanto a resposta não chegou, eles não levantou da oração. Nós precisamos voltar para a oração. Nós precisamos voltar para a leitura da palavra de Deus, porque é lá que Deus se revela a nós, é lá que Deus se mostra a nós. E os discípulos aprenderam isso, por isso eles vão orar, por isso eles vão buscar a Deus. E veja o resultado do capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, com Deus não tem como marcar na agenda, não tem como marcar a hora, não tem como marcar o dia, o mês. Com Deus é de repente, é a oração. Tem oração que fizemos há 20 anos, que se Deus quiser Ele cumpre hoje, porque com Ele é de repente. O nosso Deus é imprevisível, adolescentes, porque quando nós pensamos que Deus vem da frente, Deus vem da retaguarda, porque quando pensamos que Deus vem da esquerda, Ele vem da direita, porque quando pensamos que Ele vem de cima, Ele vem de baixo, quando vem de baixo, Ele vem de cima. Aí nós entendemos a mente do salmista quando ele diz: para onde irei eu do seu espírito? Se eu subir aos céus, aí tu estás. Se eu fazer minha cama no chão, ali também tu estarás. Se eu me esconder nas trevas, elas serão como dias diante do Senhor. Não tem, oh glória, você pode fazer melhor. Levanta tuas mãos, levanta tuas mãos, porque mãos acima da cabeça é sinal de dependência de Deus. Só os que têm o Espírito de Deus na vida por alguns minutos, celebre-o, porque Ele está entre nós. Irmãos, aleluia! Diz a Bíblia que é de repente. Isso é bíblico. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 32. Paulo e Silas estão na prisão, e diz as Escrituras que estão dentro da prisão por ter repreendido o espírito maligno de uma jovem que adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Diz as Escrituras que eles agora estão padecendo pela verdade. Aí Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e clamavam. Cantava, diz o pastor. Cantavam. Aí a expressão bíblica é essa: e de repente. A oração traz terremoto para aquele lugar. As prisões se abrem, as correntes caem, e o povo saindo pelas portas, a ponto do soldado: vou me matar. E Paulo diz: não, faça-te mal, estamos todos aqui. Tudo através do poder da oração. Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, Pedro está ali, acorrentado, porque a ideia de Herodes é apresentá-lo depois da Páscoa, porque a sua propaganda, a sua imagem havia sido elevada diante do povo, porque ele matou Tiago a fio da espada. E diz a Bíblia que a igreja reunida na casa de João Marcos, na casa de Maria, sua mãe, fazia contínua oração de Pedro, e Deus responde a oração da igreja, livrando Pedro da prisão, enviando um anjo. A oração tem poder.
Precisamos voltar para a oração. Aleluia. Precisamos levantar o altar da oração em nossos lares novamente. Até porque altar fala de 3 coisas. Primeiro, entrega. Segundo, sacrifício. E terceiro, aliança. Precisamos reatar a aliança da oração. A igreja orou. E vai ver o efeito da oração nos capítulos posteriores. A igreja que começou com 120 crentes depois da descida do Espírito Santo. Diz a Bíblia que no primeiro sermão de Pedro, mais de 3.000 almas aceitaram a Jesus. Quando nós pensamos que agora é pouco, mais de 3.000 almas aceitando a Jesus com 120 crentes, dá 3.120 crentes. Quando chega no capítulo 5, a Bíblia diz que Pedro, agora usado por Jesus, opera um milagre na vida de um coxo que mendigava na porta do templo. E diz as Escrituras que a multidão vê aquilo, fica atônita. E ele começa a testemunhar acerca da pessoa de Jesus. E alguém quer calar, dizer assim, para de falar do nome dele. Ele diz assim, não posso parar. Como é que nós vamos parar de falar daquele que vimos e ouvimos? Não dá para falar. E diz a Bíblia que nesse dia, 5.000 almas vieram a Cristo em apenas 8 dias de existência, após a descida do Espírito Santo. Agora a igreja é 8.120 crentes. Quando nós olhamos para o capítulo 8 posterior, nós vamos ver que a igreja, depois da descida do Espírito Santo, agora ela é impetuosa, ela é poderosa. E diz a Bíblia que o Espírito pega Filipe, e Filipe sai para ganhar a província de Samaria. Tudo porque a igreja orou e o Espírito Santo desceu, capacitou os seus servos, e a pregação do Evangelho foi promovendo os frutos. Eu vim aqui pregar para uma igreja que ora, para adolescentes que tem que viver na oração, que tem que ter comunhão com Deus através da oração. Minha mãe sempre dizia quando eu era criança, olha, você vai para a igreja, você tem que procurar buscar 2 coisas. Eu dizia o quê? Primeiro, o batismo no Espírito Santo, e segundo, os dons. É 2 coisas. E minha mãe dizia, como é que faz? Eu dizia, como é que faz? Vai por oração, meu filho. Oração. E nossa casa era uma casa abençoada, chão batido no concreto. Eu olhava para aquele chão e dizia, é aí? Minha mãe, é aí. Para não doer muito teu joelho, põe uma toalhinha aí. E como é que eu faço? Como é que é, mãe? Fica aí. Vai orando. Vai orando. E eu orava, irmãos. E Jesus vai ser hoje. E a gente tinha aprendendo. E minha mãe dizia, olha, total reverência quando eu for orar. Eu pegava um pano, colocava na minha cabeça, porque vai que Jesus descia ali, e eu tinha que ter reverência, e ficava orando. Até que um certo dia o meigo Nazareno desceu no quarto. Através da pessoa do Espírito Santo. Oh, presença gloriosa. Eu não esqueço desse dia nunca mais. Eu disse, é hoje, Jesus, é. Fechei a casa inteirinha, meu pastor. Do sobrado até no chão, fechei tudo. Fui para o quarto e eu disse, Senhor, eu só saio daqui quando a tua presença se manifestar. E passei horas e horas e horas em oração, até que o Espírito Santo me tocou. O vizinho estava para o lado de lá da casa, encostado na parede. Ele dizia assim, depois do ocorrido, me fala uma coisa, Anderson, que língua é aquela que você falava? Que língua é aquela que você falava? Era algo tão majestoso que me dava arrepios. Eu não conseguia sair daqui. Eu dizia para ele, é Ele que desceu aqui. O Espírito Santo é vivo e age no nosso meio. Eu não creio no que se prega, que o Espírito Santo é apenas uma força mística, secreta e oculta, que age na igreja. Muito pelo contrário, Ele é Deus, age no meio do povo, se manifesta no meio de nós, está aqui para batizar, para encher, para revestir, para conduzir todos nós em obediência, em santidade ao Senhor. Eu creio numa geração, até porque eu faço parte dela, chamada nas chamas da oração, provocada pelo Espírito Santo através da oração, que tem compromisso com Ele. De repente, pode ser hoje, pode ser na sua ida para a tua casa, pode ser no teu quarto a sós. Pode ser num culto.
no cantar da harpa, dos hinos da harpa, porque eu creio nisso. Pode ser no momento pode ser hoje. Eu quero orar com você. Posso, pastor? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se você pode, se coloca de pé. Vamos aproveitar que nós estamos nessa chama e vamos orar pelo nosso irmão João Hermínio, da cidade de Centenário do Sul, Paraná, que agradece a Deus porque seu filho recém-nascido foi para o UTI e logo nasceu e hoje já está no quarto. É só isso, pastor? É só esse. Eu creio no poder da oração, irmãos. Quando meu filho foi nascer, a minha esposa foi em uma consulta de rotina. Aí a médica olhou para minha esposa, olhou para os exames, maneou a cabeça e disse assim: mãe, espera aí. Eu vou aqui conversar com alguns amigos. Minha esposa preocupada, voltou, trouxe uma notícia que não foi desagradável e disse assim: mãe, essa criança que a senhora está carregando, ela está entrando em um processo que nós chamamos de um parto de emergência. Essa criança que está no ventre, mãe, ela está com o cordão umbilical obstruído, não está passando oxigênio para a criança, e tem mais, o líquido da bolsa, mãe, está diminuindo, essa criança está entrando em estado de sofrimento no seu ventre. Olha, minha esposa recebeu aquela notícia, o mundo desabou. A médica disse assim: mãe, põe a mão na barriga, vai embora. Se essa criança parar de mexer, você corre para o hospital. E minha esposa pôs a mão na barriga e dizia: mexe, Pedrinho, você tem que mexer. Você tem que mexer, Pedrinho. Ela me deu a notícia, e quando ela deu a notícia, eu também já fiquei assustado, e a médica disse: temos que voltar no sábado. Quando voltamos no sábado, a médica falou assim: eu vou fazer mais uma ultrassom para ver como é que está a criança. Quando viu a criança, a coisa estava pior ainda. Mãe, a situação se agravou. O parto é de emergência, a criança entrou em estado de sofrimento, o líquido diminuiu e pior, o cordão umbilical está mais obstruído. Minha esposa olhou para mim, eu olhei para ela. E agora? O que tem que fazer, doutora? Tem que tirar a criança. Qual que é o risco? Pode ser para a mãe, pode ser para a criança. Pode ser fatal. Eu disse: pois é. Eu entrei com os dois aqui e não vou sair sem nenhum deles. Minha esposa foi para o parto, pegou na minha mão e eu peguei na mão dela. E ela disse: eu estou com medo. Eu disse: calma, Jesus vai conosco. Aleluia. Irmão, Jesus é tão bom que ele ouviu minha oração naquele quarto. Aleluia. E quando foi no sábado, no culto geral, está lá o Pedrinho subindo as escadas lá em cima, e a mãe dele lá embaixo. E eu disse: aquilo ali é resultado da oração. Eu não sei qual que é o teu problema, adolescente, mas eu creio num Jesus que opera poderosamente através do Espírito Santo de Deus. Eu creio. Fecha teus olhos. Vamos orar. Eu espero você orar, adolescente. Eu espero você orar por alguns instantes. Eu espero você orar. Ore. Eu espero nesse momento você falar com Deus. É você e Deus, adolescente. É você e Deus, moço. É você e Deus, moço. Ora. Aquele que ouviu a oração de Isaías. Aquele que ouviu a oração de Daniel. Aquele que ouviu a oração de Jesus. Está aqui, está conhecendo a sua voz. Eu espero você orar por alguns instantes. Ora. Ora. Porque com ele é de repente. Ore mais. Eu espero você orar. Eu vou te provocar através da oração. Ore, ore mais, moço. Ore mais, moça. Ore, irmã, ore, pai. Ore, é teu filho, é tua filha, é tua casa. É teu filho, ore, eu espero você orar isso. Chora mesmo, moça, chora mesmo, moço. Eu espero você orar.
ore, porque até aqui o Senhor tem te guardado com mãos fortes, até aqui o Senhor tem te guardado com mãos poderosas. Eu espero você orar, rapaz, ore mais, ore, adolescente. Isso, a sua alma nesse momento está sendo tomada pelo Espírito de Deus. As decisões a serem tomadas agora cabe ao Espírito. É Ele que vai te conduzir, é Ele que vai te orientar, é Ele que vai tirar os desejos que muitas das vezes te cercam e que não agradam o Senhor. É a oração de Deus, é a oração que Deus responde nessa noite. Eu espero você orar. Nós vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, aqui estão os teus filhos, Jesus, jovens da tua casa, Senhor, que minutos antes, hora antes, Senhor, foram apresentados a ti em oração, Jesus. Jesus, nós te pedimos mais uma vez em favor da vida deles. Deus, guarda a entrada e guarde a saída deles. Deus, repreenda todas as ciladas do inimigo. Jesus, entra com providência, Senhor. Seja qual for a crise existencial, seja qual for a dor, seja qual for o sofrimento, seja qual for a crise de ansiedade, esse excesso de passado, Jesus, esse excesso de presente, de futuro, que caia por terra em teu nome, Jesus. Que eles sejam livres para te servir, que eles sejam livres para cultuar o teu nome, que eles sejam livres para estar na tua casa, Jesus, em teu nome. Que caia por terra todo ardiz, toda seta, todo laço, tudo aquilo que vem contrário à tua vontade. Jesus, guarda, e se possível, Senhor, em teu nome, renova-os com teu Espírito, renova-os com teu Espírito, batizando-os, ó Deus, a fim de que eles experimentem essa experiência sobrenatural, que é, Senhor Jesus, comunicar contigo em Espírito, quando lhes faltar palavras. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, em teu nome, Jesus, guarde-os em todos os seus caminhos, em nome de Jesus, o seu Filho. Amém.